área? Estudando. Estudando bastante, fazendo bons cursos de rotulagem. Eu acho que primeiro é entendendo o que é a área de rotulagem, tá, gente? Muita gente não sabe. Muita gente pensa que é só fazer lista de ingredientes e tabela nutricional. Muita gente pensa que validar rótulo para pôr no mercado não é trabalhar com rotulagem. Muita gente pensa que rotulagem é só a arte da embalagem. Muita gente pensa que a gráfica pode fazer a arte da embalagem. Recebi um caso desse hoje ou ontem aqui. E sempre recebo, o que me deixa abismada. Então, assim, primeiro entender certinho o que é a área de rotulagem, que é trabalhar com os dizeres legais que vão em um rótulo que estão baseados em legislações. É fazer cumprir a legislação nos rótulos, tá? Então, isso é trabalhar com rotulagem. Agora, como se especializar? Estudando as legislações, conhecendo a área e tendo prática. Quanto mais prática você tiver na área, mais especializada você vai ser. Você vai entender os detalhes, você vai entender os trâmites, você vai começar a entender posicionamento de órgãos regulamentadores, PROCON, como funciona dentro da indústria ou no serviço de alimentação. Então, a prática te traz muito conhecimento que só a prática vai te trazer, mas o conhecimento teórico é tão importante quanto. A gente precisa aliar teoria e prática. Lembrando, gente, que legislação é legislação. Se está escrito na legislação, tem que ser feito. Mas a prática te traz, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna do vídeo de rotulagem, que eu não vou lembrar o nome, talvez seja Camila, que ela falou assim: Aline, eu tenho muita dificuldade em... Assim, eu sei o que tá certo e o que tá errado, mas eu não quero só ficar falando que tá errado, né? Eu quero dar uma solução. E eu falei, sim, a parte mais importante do nosso trabalho é dar a solução para resolver o problema. Não é chegar lá e falar, isso não pode, e ir embora. É tipo, isso não pode, vamos fazer de tal forma. E ela me falou, muitas vezes eu não sei dar a solução. E aí ela deu os exemplos lá dela, que eu não vou citar aqui, né? Porque eu não perguntei para ela se eu poderia. Mas eu falei, olha, muito disso é a prática, é entender as entrelinhas do que está escrito na legislação. É isso que eu falei, entender posicionamento de PROCON, de Anvisa, de mapa, de Inmetro, para ver até onde a gente pode ir e o que a gente não pode ir. Então, eu até dei um exemplo para ela de um cliente que eu trabalhei, que eu falei, eles queriam escrever, quer ver? Deixa eu mudar o que eles queriam escrever para eu falar para vocês. Eles queriam falar, tipo assim, esse produto te deixa mais saudável. E aí, eu falei, não, você não pode escrever isso, né? Você não pode dar propriedades medicinais, terapêuticas e coisas e propriedades que você não possa comprovar no seu produto. E ele fez tudo isso em uma frase. Eu falei, não, você não pode falar que o produto deixa a pessoa mais saudável. Você não sabe, você não tem comprovação disso. E mesmo se você tivesse, você teria que registrar ele provavelmente como alegação funcional, teria que falar isso de outra forma. Ou seja, não dava pra fazer isso. Eu falei assim, mas por que você não fala que pra pessoa, tipo assim, seja mais saudável? Né? Então, assim, você já traz essa vibe de saudabilidade pro seu produto, mas você não tá falando que é o produto que vai deixar a pessoa mais saudável. Você tá falando pra pessoa, seja mais saudável. Entendeu? Vocês entenderam essa diferencinha do isso aqui vai te deixar saudável e seja mais saudável? Então, é esse tipo de coisinha que você só consegue na prática mesmo, de entender esses limites de até onde você pode ir para estar dentro da legislação e atender ao seu cliente. Então, isso faz parte de se especializar também, né? Porque eu, principalmente nos workshops, né, gente, eu falo assim, eu sou a Aline Assis, engenheira de alimentos e especialista em rotulagem de alimentos. Gente, por que eu sou especialista em rotulagem de alimentos? Eu basicamente trabalho só com isso há quase 5 anos. Eu estudo isso todos os dias, eu ensino isso todos os dias, eu falo sobre isso todos os dias, eu faço rótulos quase todos os dias, eu dou mentorias, tipo, isso me torna especialista, eu conheço muito da área.
Agora, não é porque eu não tenho um título, não é porque eu não fiz uma especialização em rotulagem que eu não sou especialista, entendeu? Acho que as pessoas hoje em dia elas se apegam muito a títulos, papéis e tudo mais. E às vezes a pessoa que tem o título, o papel, não sabe o tanto que uma outra que tem a prática, que tem o estudo, que tem o conhecimento. Não tirando o valor do papel, tá, gente? De quem faz pós, mestrado, doutorado, especialização e tudo mais. Só que assim, não tem especialização na área de rotulagem, então ninguém é especialista em rotulagem. A pessoa trabalha 25 anos com rotulagem, ela sabe, ela ensina, ela pesquisa, ela faz parte de discussões da Anvisa, do Mercosul e de tudo mais, mas ela não é especialista, porque ela não sentou lá numa faculdade e pegou um papel dizendo que ela é especialista. Ah, por favor, sabe? Por favor. Então, eu já recebi e-mail falando, Aline, olha, inclusive e-mails muito educados, não foram hates, nada disso, mas a pessoa falando assim, Aline, não acho legal você falar que você é especialista em rotulagem, porque não existe especialização nessa área, então você não pode dizer que você é especialista. Aí eu fiquei tipo, tá bom, obrigada pelo seu e-mail, vou avaliar. Mas eu acho que eu sou, então... Agora não adianta nada eu falar, eu sou especialista em rotulagem. E na hora do vamos ver, na hora de fazer o rótulo, na hora de ensinar, na hora de tirar dúvida, aí não sabe. Aí também não, né? Sei tudo, absolutamente tudo. Se você me mandar uma pergunta, eu com certeza vou saber responder sem checar na legislação. Não, gente, eu não sou um robô, né? Eu não sou a Biblioteca de Alimentos da Anvisa, eu não sou o Cisleges. Não, às vezes eu não vou saber responder, mas eu vou saber onde procurar, eu vou saber aonde ir, eu vou saber se é mapa, se é Anvisa, se é em metro, eu vou saber se eu já vi isso em algum lugar, eu vou saber quais são as fontes para eu procurar, eu vou saber onde perguntar, eu vou saber com quem conversar, então eu vou saber achar essa resposta, né?